2020 é ano de eleição para prefeitos e vereadores nos 5.570 municípios brasileiros. No dia 4 de outubro, os eleitores vão às urnas para escolher os representantes para os próximos 4 anos. De São Paulo, com 12 milhões de habitantes, a Serra da Saudade, em Minas Gerais, com 781 habitantes, as cidades têm demandas específicas, mas também compartilham de desafios comuns. A questão orçamentária é uma preocupação porque boa parte do dinheiro arrecadado já está comprometido com despesas como pagamento de salários. O prefeito de Mirandópolis, no interior de São Paulo, Everton Sodário, do PSL, destaca que os municípios não têm dinheiro para investir. A arrecadação do município é basicamente para pagar conta. Você arrecada, você recebe verbas externas, mas você não consegue fazer grandes obras. As grandes obras que os municípios hoje do estado de São Paulo, a título de exemplo, estão fazendo, são de verbas. Quem está fazendo é o governo federal ou o governo estadual. O município, por si, tudo que ele recebe já está engessado, já tem um direcionamento, o prefeito só serve para assinar. Everton Sodário também enfatiza a questão da reforma da Previdência. Muitos prefeitos torciam para que a reforma da Previdência do governo federal viesse para os municípios. Infelizmente não foi do jeito que se esperava, mas é muito importante se pensar na questão da reforma das previdências municipais, porque vai chegar uma hora que os municípios, em especial aqueles que têm institutos previdenciários próprios, boa parte deles ainda tem, não vai aguentar mais pagar o seu aposentado, não vai aguentar mais pagar o seu pensionista. Um estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro avaliou o desempenho econômico de mais de 5.000 cidades brasileiras. O levantamento da Firjan apontou que nos últimos 5 anos a gestão fiscal dos municípios piorou e que quase 1/3 deles está no vermelho e não consegue se sustentar. Ao anunciar os resultados no dia 31 de outubro, o gerente de estudos econômicos da Firjan, Jonatas Goulart, ressaltou o impacto para a população da situação fiscal das cidades. Se o município não consegue gerar receita localmente para financiar sua estrutura administrativa, ou seja, pagar os salários dos vereadores, do prefeito, dos seus gabinetes e sua estrutura mais básica, isso vai ter que vir de algum lugar e vem do Fundo de Participação dos Municípios, que deveria ser destinado para educação, saúde, saneamento, para melhorar a qualidade de vida da população. Quase 75% dos municípios estão em situação fiscal difícil ou crítica, incluindo 9 capitais: Florianópolis, Maceió, Porto Velho, Belém, Campo Grande, Natal, Cuiabá, Rio de Janeiro e São Luís. O deputado estadual Alex de Madureira, do PSD de São Paulo, entende que as mudanças nas regras eleitorais serão um desafio adicional em 2022. Nós vamos pela primeira vez entrar numa eleição sem as coligações partidárias. Então isso tem sido um desafio também para os partidos políticos e para os prefeitos, que têm que montar as suas chapas de uma forma que ela ande sozinha, não existindo mais as coligações. A gente chama de chapa pura, O prefeito tem que sair com uma chapa, no máximo tendo um aliado como vice, trazendo um partido junto como vice. O prefeito de São Pedro da União, em Minas Gerais, Custódio Ribeiro Garcia, do PSDB, concorda que este será um dos principais desafios. Eu acho que sempre os deputados e senadores gostam de fazer os municípios de cobaia, sempre experimentando se vai dar certo ou não. É um desafio, sim, muita dificuldade que nós vamos encontrar agora com as câmaras de vereadores. Ao todo, mais de 56.000 cadeiras nas câmaras municipais estarão em disputa. A vereadora de São Paulo, Soninha Francini, do Cidadania, destaca que o cidadão também reclama muito da burocracia da gestão pública. O munícipe sempre reclama da burocracia do setor público com 1 milhão de razões. Eu vou dizer que quem está dentro da administração pública também reclama muito da burocracia. A gente tem alguns processos muito antiquados, muito ultrapassados. Agora, isso vem melhorando com o tempo, Tem havido uma simplificação dos processos, a substituição da ida a 10 balcões diferentes, muitas filas, e isso tem melhorado, mas ainda é um entrave muito sério. O deputado estadual de São Paulo, Roberto Moraes, do Cidadania, recebe muitos prefeitos na Assembleia e fala sobre os desafios de quem assumir as prefeituras em 2020. E o desafio hoje de ser prefeito é algo que você não consegue calcular os problemas que os municípios têm. A grande maioria dos municípios tem dificuldades em pagamentos de salários, pagamentos de aposentadorias, de 13º. Os prefeitos hoje, os candidatos, eu falo que são muito corajosos, porque hoje enfrentar
as dificuldades de um município realmente é muito difícil. Para o deputado estadual de São Paulo, Carlos Gianazzi, do PSOL, não existe solução a curto prazo. Não há saída, pelo menos à vista, né, no horizonte nesse momento histórico, porque a economia continua muito ruim, as reformas feitas acabaram piorando a situação, então eu pelo menos não vejo perspectiva. Nem os prefeitos, que estão em pânico, literalmente em pânico e preocupados com as finanças municipais, porque não há mais investimento, houve uma diminuição dos repasses, tanto do governo federal como do governo estadual. O vereador de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, destaca que a questão orçamentária só será resolvida com a retomada da economia brasileira. É fundamental que a gente saia dessa crise e que o país possa gerar riquezas e assim, gerando riquezas, gera impostos, gera tributos para poder ser devolvido à população. Então, a grande questão do momento dos municípios está atrelado diretamente, efetivamente, à questão da crise, do desenvolvimento, da retomada do crescimento econômico do país. Nas últimas eleições municipais, foram quase 500 mil candidatos e 144 milhões de eleitores aptos a votar.